Olá, quinto ano. Eu sou a professora Hilda e nós vamos falar de arte. Nesse quarto volume, nós estamos falando de uma arte que vai trabalhar os sonhos, as fantasias. Nós vamos falar de sonhos e mais sonhos. Então, se vocês observarem no livro de vocês, teremos 4 capítulos por aí que vão falar sobre o surrealismo, sobre as cantigas de ninar, sobre a ilusão que a gente tem no teatro e no cinema e sobre as danças dos sonhos, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos observar no nosso primeiro encontro, nós temos aqui o surrealismo. Alguém já ouviu falar desse movimento artístico? Vamos lá, a professora vai mostrar, esse aqui é a pintura de abertura, né, do capítulo de vocês. Eu quero que vocês observem muito bem essa imagem e digam para mim qual é a coisa errada nessa imagem. O que nós podemos observar de errado nessa imagem? Fica muito claro que existe um homem aqui e que a sombra desse homem não está projetada, ou seja, o espelho não está refletindo a face desse homem. Aqui, no lugar dessa figura de costas, deveria estar representada a figura desse sujeito olhando de frente, né? Porque a gente sabe que aqui não é mais um homem, e sim o mesmo homem na mesma posição, ou seja, só a imagem dele não foi refletida, ao contrário. Porque nós podemos observar que o pintor fez questão de colocar aqui no aparo da moldura do espelho, ele colocou um livro e esse livro está espelhado, ou seja, a imagem desse livro está espelhada. Mas o que não está espelhado, na verdade, é a figura do homem. Então, essa pintura, ela vai refletir um tipo de obra de arte que não é um retrato real. Ele é um retrato que fala de sonhos e de fantasias. E nós podemos observar ainda mais, esse quadro é de um autor maravilhoso chamado René Magritte e chama-se Reprodução Interdita. Tá? Magritte é um pintor de 1937 em diante. Tá? Ele é maravilhoso porque ele começou a representar na pintura, né, os sonhos e as fantasias, diferente dos seus antecessores, numa época em que não tinha fotografia. Então as pessoas precisavam pintar ou retratar a natureza, a realidade, e ele já não, ele não tinha essa preocupação. Ele disse, deixa a realidade para a fotografia, né? Eu vou retratar o meu sonho e a minha fantasia. Então Magritte foi um pintor muito famoso, tá? E esses elementos que nos chamam a atenção, eu quero que vocês pensem aqui comigo, tá? A obra de Magritte representa algo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isto é, do mundo real, ou ela representa um sonho? A obra de Magritte representa coisas do mundo real ou ela representa um sonho? Vejam, se nós voltarmos lá na obra, nós temos na obra, sim, aspectos do mundo real, com certeza que nós temos. Quais são os aspectos do mundo real? Um espelho muito bem pintado, por sinal. Nós temos uma parede funda que está refletida no espelho. Nós temos livro que nos mostra que é do mundo real, de verdade. E nós temos um homem. O que foge ao mundo real é o fato dessa imagem aqui não ser uma imagem real da pessoa refletida no espelho. Porque quando a gente se olha no espelho, nós vemos a nossa imagem refletida de frente, não assim. Tá? Então, isso aqui, o fato de estar representada dessa forma, é que foge do real. Então, vamos lá preencher o nosso Conversa Vem, tá? E o que mais a gente pode representar, então, numa obra surrealista? Nós podemos representar os nossos sonhos, objetos que eram de uma certa forma, de uma forma diferenciada, completamente mudada. Então, o surrealismo permite esse tipo de coisa. Olha só, vamos ver o que diz essa parte do nosso livro. Aqui nós estamos falando assim, representando sonhos. Muitos artistas da arte moderna pintavam seus sonhos.
As imagens não precisavam retratar algo que exista na realidade, pois seus significados consistiam na expressão dos sentimentos do artista. Essa forma de expressão é diferente das obras realistas, as quais retratam a realidade quase como a fotografia. Observe as duas imagens. Essa primeira aqui é uma cesta de maçãs do pintor Paul Cézanne, tá? E ela foi feita em 1893, é dessa época, tá? E aqui ela retrata perfeitamente uma realidade, tá? Aí, na segunda, nós temos um outro pintor chamado Man Ray. O que ele vai pintar? Ele vai pintar justamente a ideia que ele tem, e cujo tema da obra é jazz. Vocês conseguem entender, vocês conseguem enxergar o que ele retratou aqui? Vamos observar com bastante atenção, mas isso fica muito abstrato para nós não conseguimos ter, porque é um sonho. É a maneira como ele pintou, que era a interpretação dele, ele expressou o que ele pensou, que não é necessariamente a realidade, mas é muito da imaginação, do sonho e da fantasia, certo? Vamos um pouquinho ali para frente, vocês vão ter uma atividade bem legal para fazer. E essa é uma obra bem bacana mesmo. Olha só, feche os olhos e em uma folha branca comece a desenhar o que lhe vier à cabeça, tá? O que vier à cabeça. Pode ser de olhos fechados, inclusive, com a folha na frente. Deixe rolar. Faça traços e rabiscos ou represente o que você quiser, mas não se esqueça de ficar sempre com os olhos fechados. Essa é a técnica, tá? Depois que você terminou, abra os olhos e pinte a sua criação. Aí você vai pintar do jeito que você achar bacana, pinta algumas coisas, não pinta outras, mas você vai desenhar o que você quiser, vai deixar o livre pensamento solto, tá? Vai deixar ele correr sobre a folha de papel, deixa o lápis livre e vai experimentando desenhar. E aí nós temos aqui essas características do surrealismo. Vamos fazer a leitura com bastante calma, lembrando que existe uma realidade aumentada para a gente verificar e conhecer o que é que essas obras estão representando, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui no surrealismo, tá? Ele surge da necessidade de escritores e artistas questionarem a posição da razão humana, ou seja, o pensamento humano, explorando as áreas da realidade além da razão, ou seja, o que a gente vê além dos nossos olhos, que realidade está fora do nosso alcance, que aparece nos nossos sonhos. A pergunta que a professora vai fazer para vocês é assim: quem já passou por uma experiência de um sonho que parecia impossível? Algo como você numa situação que você não imagina, que você corre e não consegue sair do lugar, ou que as coisas estão derretendo, ou que tem alguma coisa, uma cena diferente. Quem nunca passou por um sonho estranho, daqueles que a gente acorda e diz assim, meu Deus, aonde foi que eu arrumei uma coisa tão louca assim para sonhar? Então, essa loucura, entre aspas, que a professora chama, que é uma realidade além da razão, esses pintores surrealistas, eles então fizeram questão de representar nas suas obras. Então, o que eles buscavam? Os pintores surrealistas buscavam representar coisas que existiam em nossa mente, na nossa cabeça, mas das quais nós não tínhamos consciência. O que é não ter consciência? Não é alguma coisa real, é uma coisa que acontece na nossa mente sem que a gente tenha a verdadeira noção de realidade, tá? E eles consideravam que esses pensamentos ficavam guardados lá na mente e às vezes nos eram revelados por meio de sonhos e ilusões. E é verdade, às vezes alguns pensamentos que a gente tem, eles são revelados para a gente no nosso sonho. Então, quando a gente acha, nossa, isso é uma coisa impossível de acontecer, é porque isso está lá guardadinho e a gente não sabe, a gente não tem consciência disso. E eles vão se manifestar nos sonhos e a gente então vai tentar perceber o que esses sonhos querem dizer para nós. Então, o surrealismo, ele utilizava muitas coisas, tá? Além da pintura, diferentes técnicas de colagem, tá?
montagem e uma técnica muito bacana chamada frottage. O que essa técnica faz? Olha que interessante. Ela consiste em você passar ou esfregar, por exemplo, uma folha de papel. Você envolve um objeto, como os meus óculos, por exemplo, você envolve isso aqui e passa um lápis assim. Pode ser giz de cera, pode ser o que vocês quiserem. O resultado que ficar na minha folha de papel, eles então chamavam de frottage, tá? Uma coisa que vocês podem fazer que é bem bacana é pegar uma folha, que é uma técnica bem interessante, pode ser uma folha que caiu do outono, sei lá, qualquer folha que vocês encontrem. Vocês colam numa folha de papel, a folha virada do avesso. A gente cola a parte da frente da folha assim, ó, só a pontinha dessa folha. Aqui, e também, vamos ver se a professora consegue aqui, cola aqui a parte de baixo, tá? Depois vocês pegam giz de cera ou até mesmo um lápis, tá? Um lápis preto, um grafite, de preferência um grafite molinho. Vocês colocam em cima dessa folha e vocês vão fazer isso aqui, ó. Com o lápis deitadinho, vocês vão decalcar essa folha. Isso aqui chama-se frottage, que é uma das técnicas surrealistas de interpretar as coisas que a gente vê. Devagarzinho, vocês vão fazendo um decalque dessa folha e vocês já vão observar o que a professora quer dizer com isso. Tá? Vão passando, decalcando. Essa é uma experiência que vocês podem fazer enquanto a professora está dando aula. Vocês podem pegar essa folha e vão decalcando a folha numa outra folha de papel. O que vocês vão observar aqui, por exemplo? A professora está decalcando e eu vou achar a forma desse objeto. Vai segurando e vai passando. O que vocês observam aqui na minha folha de papel? Que inclusive as ranhuras e o formato da folha estão preservados aqui no desenho, tá? E aqui as nervuras da folha, aquela nervura principal por onde passa a seiva. Então, à medida que vocês vão decalcando essa folha, decalcando qualquer objeto, vocês vão tirando uma impressão, uma imagem dessa folha. E os surrealistas eram campeões em fazer esse tipo de trabalho. Então, era como se você visse a mesma folha de uma forma mais criativa ainda, mais imaginativa. Então, isso para você obter uma forma e uma textura diferente do objeto. E esse movimento surrealista, pessoal, ele nasceu em Paris, na França, no começo da década de 20. E para se tornar uma das mais tendências artísticas, das mais importantes tendências artísticas do século. E, originalmente foi um estilo literário, ou seja, ele era desenvolvido na literatura, nos textos, nos poemas, nas histórias, né? E criado por um grupo de poetas que a gente chama de vanguarda. O que é um poeta de vanguarda, um músico de vanguarda? É uma pessoa à frente do seu tempo. Enquanto todo mundo estava lendo as histórias comuns, romances, ficção, eles faziam outro tipo de história, eles faziam a ficção, eles faziam histórias fantásticas. Inclusive, quero que vocês chamem a sua atenção para um autor fantástico chamado Júlio Verne. Júlio Verne viveu nessa época, né, sobretudo em Paris, e ele então escreveu um livro fantástico chamado A Paris do século XX. Quando ele, mesmo antes de existir a luz elétrica, mesmo antes de existir os metrôs na cidade de Paris, os trens, ele viu essa cena. Então ele escreveu uma Paris que ele não conhecia, que ele imaginou que fosse. Esse é o movimento surrealista. Tá? Então ele descrevia, ele fazia como se fosse uma coisa nova, que não existia. Então os termos surrealismo e surreal entraram na linguagem comum para descrever um acontecimento de natureza bizarra, completamente fora da realidade e que são estranhamente coincidentes.
né? Então hoje a gente usa essa expressão, nossa, isso é surreal, é bizarro, é justamente isso, é uma coisa que parece impossível de acontecer na realidade, certo? Então eu quero que vocês leiam com bastante atenção, observem essa imagem aqui, o que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês vão observar uma obra do René Magritte também, chamada O Modelo Vermelho. Não sei por que ela se chama isso, mas está na cabeça desse autor. Aqui nós vemos um par de botas que devagarzinho se transformam no pé. Olha que interessante, o pé devagarzinho se transforma numa bota e ao contrário, a bota se transforma no pé. Então nós não sabemos o que é o calçado e o que é o pé de verdade. Essa era a ideia do surrealismo. Então vamos fazer a leitura com bastante cuidado, experimentar, dar uma olhada em outras obras surrealistas que a gente conhece e aproveitar, porque essa é uma temática muito interessante que a gente tem na arte. Então procurem saber um pouquinho mais do surrealismo, vejam as realidades aumentadas e a gente se encontra na próxima aula.